O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou de forma remota na última quinta-feira de uma reunião do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Brasília e pediu união da legenda para enfrentar o bolsonarismo durante o mandato. Conforme participantes do encontro, para manter a governabilidade, o presidente eleito sinalizou que será preciso enfrentar a oposição dentro da máquina pública, inclusive com demissões de indicados do governo de Jair Bolsonaro como militares que ocupam a esplanada. De acordo com essas fontes, Lula ressaltou que a vitória nas urnas foi apertada, demonstrou preocupação com relação ao próximo ano e consciência sobre o cenário mais complexo que deve enfrentar em seu terceiro mandato, com questões estruturais e orçamentárias a serem resolvidas. A apuração da Tainá Farfan e da Juliana Lopes, que está em destaque também no site da CNN Brasil. Chamo de volta, então, Basília e Uribe. Começo com você agora, Basília, porque esse é o tipo de notícia que a gente lê e tenta dar toda a delicadeza e a importância para o tema. Quando diz que vai enfrentar a máquina pública, inclusive com demissões, a gente tem todo o cuidado, porque às vezes muda o governo e teve muita denúncia, muita reclamação na mudança do último governo para o governo do presidente Jair Bolsonaro, de caça às bruxas, né? De demissão de pessoas que eram mais alinhadas a espectro mais à esquerda. Então é sempre muito delicado quando a gente, ainda mais no chefe, que é o presidente eleito, que vai assumir em breve, dá uma ordem dessa e como ela pode ser interpretada, né, Basília? O governo não estava preparado para perder tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os seus aliados, muitos desses funcionários que compõem a máquina pública que estavam aí esperando, torcendo, literalmente torcendo, usando as cores do Brasil, por um Jair Bolsonaro II. Desde a redemocratização, ou melhor, desde 1998, não desde a redemocratização, mas desde 98, ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso, a gente não tem um presidente que não foi reeleito. Isso aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro entrou para a história também como o primeiro presidente da República desde 98 que não garantiu a reeleição. Então, este governo de continuidade, que normalmente é o segundo mandato do presidente da República, aconteceu com o FHC, com o próprio Lula, aconteceu com Dilma Rousseff, apesar de ter tido o seu segundo mandato interrompido, mas o mesmo não houve com a gestão Bolsonaro. Então, tem muitos desses funcionários preocupados, é claro, com o que vai acontecer com seus postos. Quem é servidor público, quem passou por concurso público, aí não tem jeito, que é uma das garantias da estabilidade do funcionalismo, continuar no cargo público, independentemente de governo A ou B. Mas tem aí as questões dos cargos de confiança. Então, são servidores públicos que fizeram prova, que entraram, mas dentro da máquina pública, por questões muitas vezes de currículo, mas também de relações políticas, né, de articulação interna em seus órgãos públicos, ascenderam na carreira. Então, estas promoções que acabaram sendo destinadas a muitos bolsonaristas, militares também, podem ser enfraquecidas. Mais do que uma possibilidade, isso de fato irá acontecer quando Lula assumir o governo. A chamada desbolsonarização, desmilitarização do governo, que nós aqui da CNN Brasil trouxemos já há algumas semanas. Isso está assombrando as pessoas e essa expressão caça-bruxas, que era muito ouvida no início do governo Jair Bolsonaro, quando ele dizia que iria despetizar a máquina pública, volta agora com força total. Só que num revide, né, num bumerangue, porque agora são eles, os petistas, as forças de esquerda, voltando à gestão da máquina pública e querendo fazer a sua limpa, né? Não vai ser uma limpa geral, porque tem muitos servidores de carreira que continuarão em seus postos. Tem muitos servidores e funcionários públicos também associados a alguns desses partidos que hoje estão do lado de Lula, mas que em algum momento apoiaram Bolsonaro e que dizem respeito ao centro-direita. Então, para eles, há uma sobrevida no governo Lula. Mas aqueles mais bolsonaristas ali, raiz, esses, sem sombra de dúvidas, estão aí com os dias contados na máquina pública.
Pois é, tinha chefe de secretarias, inclusive, que às vezes falava publicamente, né, que demitiu esquerdistas, né, entre aspas. Então, era muito frequente a gente ouvir coisas desse tipo, o que é sempre muito chato. Mas a Basília toca num assunto que é muito importante, que é, aliás, um tema da reforma administrativa, que é justamente o quanto o servidor público precisa, aquele que serve ao Estado, precisa de uma estabilidade. Essa é uma defesa da estabilidade do servidor público, porque muda governo, entra governo, sai governo, ele não pode estar aí nessa gangorra, né? Ele precisa ter o mínimo de estabilidade para servir ao Estado e dar continuidade ao trabalho, Gustavo Uribe. Ter independência para atuar, porque muitas vezes o servidor público fica muito ligado a um governo de ocasião e não toma decisões que sejam de interesse da população. Aí a gente tem um Vale a Pena Ver de Novo. A Basília Rodrigues trouxe a lembrança de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que anunciou no primeiro dia uma despetização. Demitiu vários servidores de cargos comissionados. O que aconteceu? A máquina pública parou de funcionar. Não tinha funcionário, Luciana, para fazer o diário oficial da União. Para atender o telefone. O governo atual tem ciência disso. Não dá para fazer uma desbolsonarização rápida. É um processo contínuo. Há uma grande preocupação. Tanto é que há uma grande preocupação que Luiz Inácio Lula da Silva já anunciou nos bastidores que vai ter um único senador como ministro de Estado, que é Flávio Dino, que foi indicado hoje para o Ministério da Justiça. O restante não, porque hoje a maior bancada do Senado Federal é do PL. Então, tirar senadores pode fazer com que o novo governo tenha sua base governista afetada. Mas há uma preocupação também de alguns servidores em relação a escutas, Luciana. Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva já disse que pelo menos nos primeiros 40 dias de governo fará uma espécie de quarentena. Não irá morar no Palácio da Alvorada. Quer fazer uma espécie de operação para diagnosticar se há algum tipo de escuta, algum tipo de arapongagem no Palácio da Alvorada. Então a preocupação tem. Agora, é preciso ir com cautela. É preciso ir com cautela para não paralisar a máquina pública.